Oi, minhas queridas, meus queridos. Parte 2 agora, retomando. Estava falando de fazer esse movimento, né, contra a maré. E que a gente tem que ter muita clareza, porque é um empenho, né, um esforço que vai ser muito gasto, né? É um investimento. E nós fazemos isso porque queremos alguma coisa, temos ali uma finalidade, lembrando do propósito, da vontade. Então, os esforços, eles têm que estar atrelados a essa vontade. Então, quando eu estava falando da obra, e aí eu tive que fazer uma pausa para atender ali o empreiteiro, né? Porque chegou material de construção lá. É, o que a gente está negociando? Tem que ter algo, né? Vamos dizer assim, em comum, que esse casal que está fazendo uma obra, por exemplo, eles têm que ter algo em comum, que eles idealizam. Então, eles querem viver juntos, numa casa reformada. Isso tem que ser maior. O que eu estou colocando aqui? Que existem os valores imateriais, que têm que ser superiores aos valores materiais. Quando as pessoas ficam brigando por valores materiais, isso vai ter que ser um alerta para como esse relacionamento está. Ele está baseado em quê? Ah, na disputa de material é que a gente vê as separações, os conflitos, porque são conflitos de interesse. Então, nadar contra a maré é a gente ter certos ideais, propósitos, sentidos de vida que vale a pena investir, vale a pena o esforço, vale a pena a resistência, porque isso pode ser algo que vá revolucionar o mundo, que vai revolucionar o modo de se pensar, o modo de se agir no mundo, que vai revolucionar um relacionamento. Porque as pessoas que fazem esse movimento de nadar contra a maré, elas estão vendo muito adiante. Muito adiante. O que a gente costuma ver aqui, e tocamos aquele dia a dia, é um dia a dia que a gente quer ficar na acomodação, quer ficar ali naquele resultado. Ah, isso aqui que eu estou vivendo tá bom, isso aqui tá suficiente, isso aqui tá bom. Não estamos julgando. A pessoa que decide ter uma vida assim, aquilo faz sentido para ela, é isso que é. Nós estamos aqui dizendo que está certo ou errado. Nós estamos aqui identificando certos movimentos, formas de pensar, decisões e que algumas pessoas, ele vai dizer no capítulo, ele vai citar o Walt Disney. O Walt Disney, por exemplo, nadou contra a maré quando enxergou o que ninguém viu. Um parque instalado no pântano da Flórida. É disso que eu tô falando. Quando a gente vê além, quando a gente vê algo que ninguém mais consegue ver, quando a gente esses equipamentos, ele fala aqui também do Akio Morita, quando vislumbrou pessoas ouvindo músicas enquanto se movimentavam. Nascia o Walkman, né? O homem, né, que anda. O Walkman da Sony, que é o original, que depois veio o iPod e agora esses serviços de streaming, que é a gente escuta o Spotify, que celular, conecta ali o aplicativo Spotify, põe o fonezinho
E a gente anda, ou seja, se movimenta, qualquer lugar, a gente pode ter acesso à música. Antes tinha que ter a fita, né? A fita cassete, com as músicas gravadinhas, colocava ali, ouvia aquilo. Depois o CD. Agora a gente tem todas as músicas que o Spotify tem no seu acervo, elas estão disponíveis. Eu não estou fazendo propaganda do Spotify, não. Estou dizendo que não precisamos mais de recursos materiais, no sentido de uma fita cassete, um CD, que é ali o disquinho que grava de uma forma limitada, para alguém que vislumbrou, viu a possibilidade de construir algo que nós hoje temos acesso a um acervo que a gente poderia dizer ilimitado de músicas e agora, né, os podcasts de aulas, de palestras. Vê como que essas transformações começam de alguém que é um visionário, é o que a gente chama, é um visionário. A pessoa vê para além daquilo, ela cria. Essas pessoas tiveram que construir, nem sempre com apoio, né? Mas com muita resistência, do tipo, imagina, para que você vai fazer isso? Nunca isso será possível. Joga fora esses preconceitos e julgamentos. Nunca, jamais, sempre. Põe de lado. Vê aquilo que faz sentido para você, o seu propósito, os recursos que você precisa. Eu trouxe um livro e isso aqui é a publicação da minha dissertação de mestrado. Em 2001, eu comecei a atender casos, né, envolvendo violência contra a criança, em que as denúncias eram falsas. Falar sobre isso naquela época, quando na década de 80, 90, o auge era a discussão da violência contra a criança e formas de proteção, falar de um tema, de uma falsa denúncia, né, uma falsa alegação, partindo de conflitos conjugais, em que supostamente a mãe, que para ficar com a guarda da criança no contexto de uma separação litigiosa seria capaz de acusar o ex-companheiro de cometer esse tipo de violência contra a criança só com o propósito, né, com a intenção de afastá-lo do convívio com os próprios filhos, né? Isso foi um choque. Isso foi um choque, reconhecer que isso estava acontecendo. Eu sou pioneira nesse trabalho. E eu, literalmente, na época, eu falava que eu estava nadando contra a maré. Isso é uma frase que a gente falava no nosso departamento da minha orientadora, a professora Leila Maria Torraca de Brito. Cito, faço homenagem, agradeço. Na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu fiz o mestrado, todo o departamento, as pesquisas que nós desenvolvíamos em mestrado e doutorado, todas iam contra a maré. Todas eram inovadoras, todas eram pesquisas que estavam ampliando a forma de a gente perceber as relações, principalmente na psicologia com interface com a justiça, que era o foco ali do mestrado, doutorado, nesse departamento. Não? Por quê? Porque a gente precisa criar algo que é diferente, que nos faça crescer, que nos amplie a visão, a tomada de consciência. E eu fui acusada por algumas pessoas de defender pedófilos, defender abusadores. E não era essa
a intenção. A intenção era conhecer um fenômeno, sem julgá-lo. Conhecer um fenômeno. O que está acontecendo? Como que isso acontece? Como isso aparece? Como isso se desenvolve? É preciso pesquisar. As pesquisas acadêmicas devem ser valorizadas nesse sentido. Elas são inovadoras. Elas são todo esse investimento de uma nova forma de pensar, de ver o mundo, para criar soluções. Esse livro aqui está sendo adotado nos concursos públicos para o Tribunal de Justiça, para as áreas de serviço social e psicologia. Olha que maravilha! Já estão pensando, né? Existe uma legislação que fala, né, sobre alienação parental, que é bastante polêmica, que dá bastante discussão, que tem muita pesquisa interessante, e eu cito da Analícia Martins de Souza, que é minha parceira, minha amiga de pesquisa, minha amiga pessoal. Sim, pessoas que conseguem ver adiante, pesquisar e abrir o mundo para novidades, para pensarmos diferente, para criarmos, né? É com essa intenção que a gente deve cuidar dos centros universitários, né? Das universidades públicas. Eu faço uma defesa, sim, porque eu sou aluna de universidade pública, formada na USP, formada na UEST, mestrado, doutorado, pós-graduação, e a forma que eu tenho de contribuir com tudo que eu aprendi, tudo que eu recebi. A gente tem que contribuir fazendo o mundo mudar a forma, passar a integrar novas formas, não é abandonar formas antigas, isso também, mas integrar, conjugar, fazer que o nosso pensamento se torne complexo e não fragmentado. Então é isso. Nadar contra a maré provoca resistências, principalmente daqueles que se sentem ameaçados pelas mudanças e receosos face ao desafio. Isso que ele coloca aqui no finalzinho, para nos chamar a atenção de que existe pessoas que não querem esse crescimento, não interessa, principalmente aqueles que querem dominar, aqueles que estão no poder e não querem deixar que as pessoas vejam o que está para além. Veja no sentido de tomar consciência, de que elas ampliem a forma de pensar e conhecer o mundo. Controlar o conhecimento, controlar o que as crianças aprendem nas escolas é uma forma de controlar a sociedade. Então, é o efeito manada que Nietzsche já falava. Por quê? Porque aquela pessoa dá o comando, as outras obedecem. A obediência atrelada a isso precisa, para as pessoas obedecerem, que elas abandonem a sua vontade. A obediência, e esse é o meu trabalho atual. Em breve eu vou lançar isso, aguardem. Em breve não, de médio prazo. O pensamento. Então, fazer a pessoa pensar é perigoso, porque ela sai desse movimento de manada. Ela cria outras formas de agir no mundo. E nós precisamos romper isso se a gente quer se desenvolver. Então, o movimento de manada é o quê? É o movimento de que alguém está no poder, que detém o conhecimento e deixa as pessoas ignorantes sujeitas ao comando, à obediência cega. A pessoa faz acreditando naquela pessoa que está no poder. E essa pessoa que está no poder, ela, como ela conhece e os outros são ignorantes, tudo que ela disser, ela não vai ter um pensamento crítico para analisar. Ela vai ter pessoas que vão obedecer porque ignoram, acreditam no líder, então elas vão com boa fé, ou pessoas são coagidas pela violência.
Veja como é que isso é muito complexo, isso é muito sério e a gente precisa entender que o conhecimento nos liberta. O conhecimento nos faz ver além. O conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento sobre as coisas abrem caminhos que nós vamos ter que empenhar muita força para poder desbravar. E entendendo que vamos ter resistência daqueles que não querem que a gente avance. Boa reflexão e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima fagulha.